Graças a Deus, bom dia, queridos, graça e paz, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espero que você tenha dormido bem, acordado cheio de esperança, cheio de fé e cheio de certeza de que o Senhor é contigo. E se Deus é contigo, você não deve temer o que Ele possa fazer o homem. Amém, querido? Então, que o nosso dia, que o seu dia seja um dia na presença de Deus. Seja um dia guiado, orientado. Um dia que o Senhor venha fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, seja abençoado em mais um dia que o Senhor fez. Se alegre, se regozije, porque é dessa maneira, dessa forma que o Senhor quer nos ver alegres, porque a alegria dele é a nossa força. Se nós cairmos o nosso semblante, se a gente se entristecer, a nossa força vai ser pequena, como diz a palavra de Deus. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Então, se fortaleça na alegria do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos estar falando nesse dia sobre o chamado de Deus para com a nossa vida, o propósito de Deus para com a nossa vida. E o texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, né? Nosso pastor tem ministrado na igreja sobre esse texto. Ele tem ministrado sobre legado. Mas enquanto ele falava, Deus ministrava uma palavra no meu coração sobre chamado. Então é assim que Deus faz, né? Vamos lá. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. A gente leu, queridos, aqui em 1º livro de Reis, no capítulo 19. Então, depois você lê em casa, você se aprofunde mais na história que a gente não vai ler. Eu vou me ater somente àquilo que o Espírito Santo falou comigo em relação a essa palavra. Amém? Então, queridos, eu gostaria de me ater a essa frase de Elias: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Queridos, Deus, Ele nos criou para um propósito. Deus não criou o ser humano, não nos formou a sua imagem e semelhança para simplesmente andarmos nessa terra, vivermos, morrermos e pronto, acabou. Ainda mais sendo nós seres humanos, seres tendo o livre-arbítrio, nós pensamos, raciocinamos. Então, Deus jamais deixaria, essa carcaça, esse corpo, essa coisa maravilhosa que é o ser humano, sem um propósito na vida. Existe um propósito único, que Deus ele criou toda a criatura para a glória, para o louvor e para a honra do teu santo nome. Tudo que Deus fez, Ele fez para adorá-lo, fez para glorificar o teu santo nome. Foi para isso que Deus ele nos fez. Aqui nessa passagem de Elias, a partir do momento que Elias ele lança a capa sobre Eliseu, ele diz para ele: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Eu queria lançar essa pergunta para você e para mim nesse dia. Você sabe o que Jesus ele fez contigo? Você sabe o que Jesus ele fez por você? Você sabe? Ele lançou sobre ti o seu manto de sangue, assim como Elias aqui. Ele lançou sobre Eliseu essa capa, chamando Eliseu para um ministério, para uma obra específica, porque fazendo aquilo que desejava o seu coração, fazendo a vontade da sua carne, do seu eu, aquilo era a vontade de Eliseu. Mas a partir do momento que ele lança
aquela capa sobre ele, ele já entendeu que Deus ele estava chamando para uma obra específica, para um chamado. Uma vez que, acredito eu, Elias já conhecia a fama de Eliseu como profeta e os milagres que ele fazia. Muito bem. O que Jesus ele fez por você e por mim? Jesus ele derramou sobre nós o teu sangue na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez. Ele derramou o seu manto de sangue. Vamos pegar assim para que possamos entender melhor. E eu queria lançar essa frase para você. Você sabe o que Jesus fez contigo. Eu sei o que Jesus ele fez comigo. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para me purificar, para me salvar, para me libertar, para me curar. Enfim, para mudar a minha vida. Ele me chamou. Eu estava perdido e Jesus ele me chamou através do sacrifício dele na cruz do Calvário por mim e por você. E como que a gente vai ficar em relação a isso? Você simplesmente vai fingir que nada aconteceu, que este sangue não foi derramado e vai continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido? A vocação aqui de Eliseu, a resposta de Eliseu para aquele chamado foi: cadê, ó? Então deixou este os bois e correu após Elias. Ele atendeu o chamado de Elias. Isso nos faz entender, querido, que nós precisamos também entender e aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. E eu quero começar essa conversa se tratando de salvação primeiro. De salvação. Porque muitos Deus já salvou. Talvez você seja um salvo em Cristo Jesus já. Você já reconheceu o manto de sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida. Mas tem muitos que ainda não reconheceram. Tem muitos que ainda não deram ouvidos. Tem muitos que ainda não estão seguindo a Jesus. Não deixaram o que estão fazendo para seguir a Jesus e continuam com a sua vida como se nada estivesse acontecendo. A palavra de Deus para você nesse dia é: você sabe o que eu fiz contigo. Você sabe que eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário por você. Você sabe que eu paguei um preço alto na cruz do Calvário por você, para te redimir. O que você vai fazer a respeito? Você vai continuar lavrando a terra? Você vai continuar fingindo que nada está acontecendo ou que não aconteceu nada? Como que se Deus não estivesse te chamando para nada, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você fosse em vão? Então, querido, é um despertamento para você que ainda não é salvo em Cristo Jesus. Para você que ainda não reconheceu, para você que ainda não se decidiu por Jesus como único e suficiente Salvador. Então você precisa deixar aquilo que você está fazendo e aceitar o manto de sangue de Jesus na sua vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como está a sua vida, que sua vida está assim, tá? Não vou entrar nesse detalhe para que a nossa conversa não fique muito longa. Mas foque tão somente nessa palavra. Você sabe o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não tente negar isso. Não tente fingir que isso não aconteceu. Ele lançou sobre você o seu manto de sangue. Morreu na cruz do Calvário por você. E você precisa atentar para isso. Você precisa ouvir o chamado de Jesus à salvação. Você precisa se render a Ele. Porque a sua vida ela não pode ser uma vida sem sentido, como era talvez a vida aqui de Eliseu. Porque ele entendeu que quando o manto foi jogado sobre ele, a capa foi jogada, ele entendeu que Deus estava chamando ele para um ministério, para um propósito na sua vida. E é isso que Deus está falando com você hoje. Pare o que você está fazendo. Você já devia ter parado há muito tempo. Há muito tempo. Em nome de Jesus. Eu queria me dirigir a você agora, que já é um salvo em Cristo Jesus, né? Muitos Deus já salvou e chamou para um propósito específico. Então, Deus ele já te salvou. Você já é um salvo em Cristo, já aceitou esse manto do sangue. Que coisa linda! Mas agora você precisa aceitar esse manto do chamado.
assim como Eliseu aceitou e entendeu de pronto aqui nessa passagem. Deus ele te fez, querido, com um propósito. Deus ele não te salvou à toa, para simplesmente você ser um salvo em Cristo Jesus e a sua vida está salva e pronto, acabou, vai eu para o céu. Não, absolutamente não. Eu tenho certeza que dentro de você, o Espírito Santo, ele traz um incômodo de que você precisa fazer algo para Deus. Você precisa fazer algo para o reino de Deus. A palavra do Senhor é muito específica, como diz, que Jesus ele nos salvou para que possamos salvar a outros. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Você não precisa ir para outra nação, é aí do seu lado. É no seu bairro, é na sua casa. Então Deus ele tem um propósito para a sua vida. E você precisa, assim como Eliseu, estar atento a isso. Estar atento. Talvez você esteja dizendo assim, ó, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Talvez as suas palavras estejam sendo exatamente essas aqui, do Eliseu, quando ele fala isso. Deixa eu primeiro fazer isso, deixa eu primeiro fazer aquilo, deixa eu primeiro resolver essa situação, aí sim eu vou ouvir o chamado que Deus ele tem para a minha vida. Olha só, o Espírito Santo ele está lançando neste dia a capa, o manto dele sobre a sua vida. Ele me trouxe aqui neste dia, nesta manhã, para que você se desperte para isso. Deus ele te chamou e você precisa dizer, eis-me aqui, para o chamado de Deus para a sua vida. Elias respondeu assim, ó, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Você sabe o que Deus ele fez contigo. Deus ele te marcou, você é um marcado de Deus. Você sente na sua pele, no seu espírito esse chamado, essa vocação. E você não sente paz na sua alma, porque isso não aconteceu ainda. Você sente a alegria da salvação, você sente essa paz que excede a todo entendimento, né? Que está em Cristo Jesus, mas é esse desassossego na sua alma de que ainda falta algo para você fazer. O seu ministério não está completo, ele não começou. Talvez tenha começado e tenha parado. Você precisa voltar, né? Então, qual vai ser a sua posição em relação a isso? Uma vez que você já sabe o que Deus fez contigo. Deus colocou uma semente dentro de você. Deus colocou um propósito dentro de você e você sabe que você tem algo de Deus na sua vida que precisa ser colocado para fora. Você sabe que existe algo dentro de você que o mundo precisa conhecer, que o mundo precisa saber. E Deus ele quer usar, querido, a sua vida. Deus quer usar você para isso. Não pense que Deus ele vai levantar outro enquanto você não se colocar na posição que Deus ele quer. Este incômodo vai sempre existir na sua vida. Então, não dê desculpas para o chamado que Deus ele deu, ele te chamou, colocou em você. Porque desculpas, querido, nós vamos dar um monte de desculpas. Mas para Deus não existe justificativas. Quando nós atendemos o chamado de Deus, o caminho ele é aberto, o caminho ele é mostrado. Deus ele nos dá a direção. O que basta, o que a gente tem que fazer, né? O que basta é nós obedecermos. Dizemos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Jesus ele nos chamou para uma obra. Então Deus ele lançou um chamado, te chamou para um propósito que você não pode esquecer de maneira nenhuma, né? Isso vai ser cobrado de nós, querido. Então, depois que Eliseu entendeu o chamado, de imediato já começou a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A gente vai ver aqui que quando ele entendeu o chamado, né? Ele falou, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elisa falou, ó, vai, faça o que tem que fazer. Talvez você tenha que fazer mesmo o que você precisa fazer, mas não espere mais, querido. Se você precisa resolver algo na sua vida, né, que está nas suas mãos para fazer, faça e ouça o chamado de Deus, assim como Eliseu foi. Elias deixou, ó, Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou as juntas de boi e as imolou com os aparelhos dos bois.
Ou seja, aquilo que ele estava fazendo, ele deixou de fazer. Aquilo que entretia a vida dele. Eu quero trazer isso para você. Aquilo que ocupava o lugar do chamado de Deus na vida dele, ele destruiu, ele acabou. Não tente ocupar a sua vida com algo para sabe, tirar o chamado de Deus ou deixar o chamado de Deus de lado. Talvez você esteja fazendo isso, ocupando a sua vida com tanto trabalho, com tantos afazeres, e diga para o Senhor: eu não tenho tempo, eu não posso. Entende, querido? As desculpas são muitas e vão aparecer, mas que você possa tomar essa posição que Eliseu ele tomou. Uma vez que eu estou falando aqui para pessoas que entendem que tem o chamado de Deus. E se você sabe que é você, o Espírito Santo está aí mexendo com você do outro lado, o que você precisa fazer? Você precisa fazer como Eliseu fez. Tomou as juntas de boi e as imolou com os aparelhos, cozeu as carnes e deu ao povo. Ou seja, ele acabou com aquilo. Ou seja, isso não vai me atrapalhar mais de exercer o meu chamado, de cumprir o meu chamado para com Deus. Eu vou cumprir o meu chamado para com Deus. Eu entendi. E a partir do momento, desse momento, eu não vou mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu não vou me distrair mais com as outras coisas, colocar outras coisas no chamado que Deus ele tem para mim. O meu tempo, a minha vida, olha que coisa mais tremenda. A minha vida vai ser para cumprir o chamado de Deus. As outras coisas vão ser detalhes. As outras coisas vão ser acessórios. Olha como que a palavra de Deus ela se cumpre, querido, na sua vida e na minha. Ou seja, eu vou buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas Deus vai fazer. Esse é o lugar que Deus quer que nós estejamos, queridos. Dentro da vontade dEle, realizando o chamado dEle. Uma vez que você sabe que Deus tem um chamado na sua vida, que Deus tem um propósito. Então, ele acabou com aquilo, ele queimou os bois, fez lá, assou aquelas carnes para o povo. E se dispôs e seguiu a Elias e o servia. E ali começou o ministério, queridos, de Eliseu. Então, essa é a proposta de Deus. Então você já vê que de imediato, a partir do momento que Eliseu se decidiu, muitas pessoas já foram abençoadas ali. Com o quê? Com aquele churrasco maravilhoso, com aquelas carnes maravilhosas. Então ali já começou algo que saía de Eliseu para o povo, para as pessoas. A bênção de Deus já começou a fluir ali. Então é isso que Deus ele quer fazer com a minha e com a sua vida. O que você vai fazer com aquilo que você sabe que Deus ele fez com você? Deus ele marcou a sua vida, selou a sua vida com um propósito. Você precisa atentar, você precisa aceitar este manto, assim como você aceitou o manto de sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa! Você precisa aceitar o manto do chamado, a capa do chamado. E se Deus, querido, ele te chamou, ele vai te capacitar. Se é Deus mesmo que te chamou, ele vai te honrar. As portas vão ser abertas que você não vai entender. E o ponto de partida é somente a obediência. Sabe, existe assim um passo que você precisa dar. Enquanto você não dá esse passo, você não consegue entender como que é lindo o chamado, como que é lindo o que Deus ele começou a fazer. Mas a partir do momento que você dá o passo, você ultrapassa a linha, você começa a ver as coisas acontecendo. Isso é muito espiritual, é muito sobrenatural. Eu quero que você viva isso, assim como eu estou vivendo.